Partindo então, já caminhando então para a modelagem hidrológica, então a gente tem que reconhecer que qualquer processo ambiental, incluído aí o hidrológico, na realidade, eles são fenômenos tridimensionais e dinâmicos. Então, ele ocorre num espaço 3D e também varia ao longo do tempo. As variações, na maioria dos processos, acontecem de forma contínua, então, tanto no espaço quanto no tempo, o que iria requerer, então, o uso de equações diferenciais bastante complexas. Eles têm comportamentos não lineares, então as equações envolvidas para representar esses processos em geral não são simples, são bastante complexas. Muitas vezes esse fenômeno ele tem um caráter aleatório, no sentido de que você não consegue prever com precisão absoluta o que vai acontecer, então tem uma parte aleatória envolvida nesse processo. E ele pode acontecer em múltiplas escalas de tempo e espaço. Então, quando a gente for falar de ciclo hidrológico, vocês vão perceber que alguns fenômenos acontecem em diferentes escalas de tempo e espaço. Então, integrar tudo isso não necessariamente é fácil. Então, na realidade, como que eu represento, então? Eu só vi dificuldade, né? Então, na realidade, toda modelagem requer simplificação. Então, a gente diz que a modelagem, toda modelagem, ela é uma simplificação da realidade. Então, a gente nunca consegue representar a realidade perfeitamente, né? E a gente encontra uma série de classificações de modelagem, então, ao longo da apresentação, eu posso, eventualmente, usar algumas terminologias clássicas aí de modelagem, mas, basicamente, existem algumas classificações que são bastante tradicionais, no sentido de que um modelo ele pode ser determinístico ou estocástico, no sentido de que se você fornecer um conjunto de entrada, esse modelo ele dá como saída sempre o mesmo resultado. Esse é um modelo que a gente chama de modelo determinístico. Já um modelo estocástico, ou um modelo aleatório, ele tem uma série de ferramentas dentro desse modelo que vão, mesmo que você entre com o mesmo conjunto de dados de entrada, a cada vez que você rodar esse modelo, ele dá um resultado ligeiramente diferente. São esses modelos que permitem, por exemplo, avaliar a incerteza na modelagem. De modo geral, os modelos, comumente, eles são determinísticos. Algumas pessoas, elas promovem uma certa aleatoriedade nesses dados de entrada para permitir que você verifique qual é o comportamento que teria esse modelo frente a essas pequenas perturbações. Então, quem trabalha com modelagem já ouviu falar de teste de sensibilidade, então a gente provoca certas perturbações e variáveis para perceber qual é o impacto dela no resultado final. Esses modelos eles podem ser baseados em processos ou empíricos. Eles são baseados em processos quando eles levam em consideração as verdadeiras ou reais relações que existem entre esses processos. Os empíricos, eles se aproveitam de relações que muitas vezes duas variáveis se relacionam com uma terceira, então eu posso aproveitar o relacionamento entre essas duas variáveis, mesmo que não exista uma relação de causa e efeito. Então esses são os modelos empíricos. De uma maneira geral, os modelos hidrológicos eles usam tanto a parte real mesmo, física do processo, quanto a um certo empirismo. O modelo ele pode ser contínuo ou discreto no tempo, então isso aqui vai definir basicamente o tipo de equação que eu estou usando no meu modelo. Então, para tratar de modelos realmente contínuos, eu teria que usar equações diferenciais, que são bastante complexas, mas, em geral, algum nível de discretização sempre é feita. Então, também é bastante comum, quando a gente fala de modelos hidrológicos, a pessoa perguntar qual que é o passo de tempo que esse modelo ele funciona. Então, alguns modelos são desenvolvidos para rodar diariamente, outros são de hora em hora, minuto em minuto, de semana em semana. Então, isso na própria construção do modelo é definido esses passos. A mesma coisa que tem no tempo, tem no espaço. Os modelos eles podem ser concentrados ou distribuídos. O modelo concentrado ele considera
todo o meu ambiente como uma coisa só. Então, obviamente, que ele vai ter que simplificar muitos processos que estão dentro dessa área e pensar numa coisa mais geral, que vale para toda aquela área. Ou eu posso estar interessado em o que acontece em cada parte dessa minha área de estudo. Então, eu vou ter que discretizar, dividir ela em elementos básicos para estudar cada parte. Obviamente que cada parte desta não deixa de ser um modelo concentrado. Tá? Esse nível de detalhamento pode acontecer no nível que você quiser. Tá? E também alguns modelos, eles podem ou não considerar o tempo, no sentido de que eles podem ser estáticos ou dinâmicos. A diferença é que no modelo dinâmico, o resultado de uma simulação vai influenciar a próxima simulação. Então o modelo aproveita o que ele estimou para fazer uma nova estimativa. No modelo estático, não. Um conjunto de entrada gera um conjunto de saída. E ele armazena ou ele joga fora esse resultado intermediário, mas ele não utiliza esse resultado no próximo passo. Então, na realidade, quando a gente fala de modelagem hidrológica, e pensando mais na parte continental, nós temos uma série de processos que estão acontecendo simultaneamente. Então, o que a gente vai considerar no modelo ou o nível de detalhamento vai depender da aplicação. Então, dependendo do objetivo que a pessoa está fazendo o estudo, ela vai ter modelos específicos para atender a cada uma dessas partes desse interesse. Só que, obviamente, aqui para a gente tem um interesse particular de entender a parte dos componentes do ciclo hidrológico relacionados com a superfície. Então, de uma maneira bastante geral, a gente pode imaginar que, apesar de ser um ciclo hidrológico, nós temos que começar por um ponto. Em geral, quem estuda hidrologia de superfície, ela tem a chuva como começo. Então, a chuva é considerado um dado de entrada. Então, aqui a gente não se preocupa em fazer modelagem de chuva. Então, a modelagem de chuva a gente deixa para o pessoal da meteorologia. Aqui, a chuva é um dado de entrada. Então, a chuva caindo sobre uma superfície, esta água, como primeiro, a primeira ação que vai ter essa chuva, e é bastante óbvia, é molhar toda a superfície. Então, todas as superfícies que eu tenho, essa chuva ela vai molhar. Então, molha as árvores, molha as construções, molha tudo que está sobre a superfície terrestre. E caso eu tenha energia disponível, esta água ela já pode ser evaporada e voltar para a atmosfera. Então, esta é uma água que é um componente que a gente chama de evaporação por interceptação. Então, existem objetos na superfície que interceptam essa chuva. Então, e essa água vai voltar para a atmosfera. Então, veja que esta água ela está sendo perdida, ela volta para a atmosfera e ela não entra dentro do nosso da parte do ciclo que nos interessa, que é essa água que chega na superfície terrestre e vai ser usada por todos os processos que a gente vai ver. Então, essa água é uma água perdida. Então, muitas vezes os modelos eles vão considerar que nem toda chuva vai entrar para dentro do meu sistema. Então, parte dessa água ela é perdida para a atmosfera novamente. Da água que consegue, de alguma maneira, chegar na superfície do solo, ela vai ter duas possibilidades. Uma delas é essa água infiltrar nesse solo, então ela vai penetrar na superfície do solo, já que o solo ele é uma superfície considerada porosa, então essa água vai penetrar no solo, ou em algumas situações que a gente vai discutir mais para frente, esse solo ele pode estar saturado, no sentido de que todos esses espaços entre essas partículas estão cheias d'água, então essa água não tem como penetrar, então ela vai escoar superficialmente. Então, essa água escoando superficialmente, ela vai ter que ter uma direção de escoamento. Ela vai sempre escoar, então, para as partes mais baixas, pela força da gravidade, e de alguma forma essa água, então, ela vai atingir os corpos d'água. Então, rios, lagos, represas ou diretamente no oceano.
Então, de alguma forma, essa água que escoa superficialmente vai atingir um corpo d'água. Ou então, a água que infiltrou no solo, ela então vai percolar. Esse processo de percolação é esse movimento vertical descendente que a água tem no solo, nessas camadas que tem ar dentro desses poros, até atingir essa zona que a gente chama que é uma zona de saturação. Então, como toda essa água desce, aqui eu estou supondo que eu tenho uma camada de impedimento aqui formada pela rocha, então essa água ela vai se acumulando em cima dessa camada impermeável. Então, essa zona de saturação, a gente ouve bastante falar sobre o lençol freático, né? Então, o lençol freático, ele é um limite entre essa zona que está totalmente saturada, então os poros estão cheios d'água, e essa parte de cima que a gente chama de zona não saturada, que eu tenho água e ar nesses poros. Obviamente que toda essa zona saturada não é estática, a água não fica parada lá. Ela também tem um movimento que segue mais ou menos o sentido do relevo, e ela também caminha lateralmente sobre essa rocha, e em algum momento ela aflora na superfície. Então, quando o lençol freático ele intercepta a superfície, formam então as nascentes, ou então essa água ela realmente já vai atingir diretamente os rios e lagos, mas por baixo, subsuperficialmente. Obviamente que toda essa dinâmica vai provocar, então, um movimento desse lençol freático. Dependendo das entradas e saídas, esse lençol freático vai subir ou vai descer. Então, a gente espera que o movimento desse lençol freático ele tenha um comportamento ao longo do ano aí, de subida e descida. Então, olhando agora não mais esse perfil inteiro e olhando em detalhe uma parte só desse perfil, então nós vimos aqui então que a chuva, o primeiro processo é de interceptação, então uma pequena parte da chuva é perdido aí por interceptação, então essa água volta para a atmosfera e não entra no nosso cômputo aqui geral, mas uma parte consegue chegar no solo, então ele escoa pelas folhas e troncos, ou então ele pinga internamente e vai atingir o nosso solo, que é um meio poroso. Então ele vai infiltrar e vai percolar até a zona saturada. Ou então, em algumas situações, então, ele vai escoar superficialmente. Então, até aqui é o que a gente já tinha visto. A planta, ou a vegetação, de modo geral, além desse papel de interceptar a chuva e provocar essa evaporação por interceptação, ela tem um outro papel que é fundamental no ciclo hidrológico. As plantas, a gente já viu isso, estuda isso desde o primário, né? As plantas são responsáveis pela fotossíntese, onde ela, com a disponibilidade de energia e a fixação do gás carbônico, através desse processo de fotossíntese, ela converte então o gás carbônico em um carbono orgânico. Como que essa planta faz isso na realidade? Ela faz isso em geral, né, falando genericamente, em estruturas específicas que tem na folha. Então, você tem os cloroplastos dentro das células das folhas que fazem esse processo de fotossíntese. Mas, para a realização da fotossíntese, na folha tem uma estrutura particular que a gente chama de estômato, que basicamente é formada por duas células, e essas células elas podem abrir e fechar um pequeno espaço que tem entre essas células, que é o que a gente chama de estômato. E para que ela faz isso? Na realidade, para que as células internas da folha consigam absorver esse gás carbônico, o gás carbônico que está na atmosfera, ele tem que entrar na parte interna mesmo da folha. Então esse estômato ele tem que abrir. Ele tem que abrir para favorecer a entrada do gás carbônico dentro da folha. Então o gás carbônico vai entrar dentro da folha para ela poder fazer a fotossíntese. No entanto, dentro da folha eu tenho um ambiente extremamente úmido. Para as células poderem funcionar, elas têm que estar repletas de água. E o ambiente intracelular é extremamente saturado de vapor de água. Mas a atmosfera externa não. Em geral, a atmosfera externa ela é mais seca. E isso vai fazer com que, ao abrir o estômato, a planta perca água.
Então veja que não é a planta não perde água pelo fato de fazer fotossíntese, ela perde água pelo fato de ter que abrir o estômago. Algumas plantas têm mecanismos mais adaptados aí para melhorar essa eficiência de perda d'água, mas em geral as plantas perdem muita água para poder realizar a fotossíntese. E essa relação ela é tão forte que algumas pesquisas elas conseguem estimar o quanto de gás carbônico a planta consegue absorver medindo o quanto de água que ela perde. Porque é mais fácil eu medir o quanto de água que a planta está perdendo do que quanto de gás carbônico ela está absorvendo. Isso tem interesses aí em diversas áreas. O interessante aqui é que ao perder essa água, essa folha, para manter as condições ideais nela, essa água que ela está perdendo, ela tem que tirar de algum lugar. E ela tira aí dos galhos, que por sua vez tira do tronco, que tira da raiz. E a raiz, por sua vez, tira essa água do solo. Então a planta, aqui, ela tem esse papel funcionando como se fosse uma verdadeira bomba d'água. Então essa planta, ela retira a água do solo e joga essa água de volta para a atmosfera. Então ela acelera extremamente essa capacidade de que o solo tem de perder água. Então ela funcionando como uma verdadeira bomba d'água. Então ela vai perder essa água através do processo que a gente chama de transpiração. A superfície do solo, superfície de corpos d'água, outras superfícies que estão ligadas diretamente à atmosfera também perdem água. Nesse caso, a gente chama esse processo de evaporação. Então, é a mesma evaporação que acontece aqui na superfície da folha quando acontece a precipitação, acontece também nas outras superfícies. Então, constantemente, esse solo também está perdendo água para a atmosfera. Só que, usualmente, a separação desta água é muito difícil de ser feita. Então, quando eu tenho sensores que estão medindo essa água que sai de todo esse ambiente que a gente chama do dossel, é difícil a gente separar a origem da água, porque a água é a mesma, né? Então, em geral, esses dois termos, eles são denominados de uma maneira conjunta. Então, a gente chama de evapotranspiração. Então, quando a gente fala evapotranspiração, a gente está se referindo a esses dois termos. Em geral, a gente não mistura este termo a este. Esse é um processo que acontece só logo após a chuva. Tá? Então, em geral, a gente separa, mas há alguns modelos que, na realidade, colocam tudo isso junto. E daí, a grande importância das plantas faz com que também, mesmo na zona não saturada, exista uma zona que também é importante, que seria a zona das raízes, porque é onde a água tem que estar disponível para as plantas, porque é onde as plantas têm o acesso a essa água. Então, água disponível abaixo da zona das raízes não é uma água que vai participar desse processo. Então, se a planta não tem acesso à água nesta camada, ela não vai conseguir fazer a transpiração de uma maneira eficiente. E, obviamente, como consequência, se ela não transpira direito, ela não vai fixar o carbono eficientemente. Então, ela também vai ter uma queda aí na taxa de crescimento. Então, esses dois ciclos, eles são ciclos muito que ocorrem em conjunto. Em algumas situações também, como a planta retira a água desse solo, eu também tenho condições, eu crio condições que eu faço com que a água também possa ascender. Então, não necessariamente a água desce no perfil, a água também pode subir o perfil, principalmente em condições quando essa camada está muito mais seca do que a camada inferior. Então, essa água sobe ao longo do perfil. Mas, obviamente, que se essa água sobe, o lençol freático vai ter que descer. Então, há uma perda de água aí dessa zona saturada. Como a gente viu também, essa zona saturada também tem o que a gente chama de escoamento subsuperficial. Então, ela não é uma água parada, né? Então, a gente viu que além da planta, a planta desempenha um papel muito importante no ciclo hidrológico, mas o solo também desempenha um papel extremamente importante no ciclo hidrológico. O solo aí ele se refere a toda a camada superficial da crosta terrestre que se encontra intemperizada e fragmentada, constituída tanto por partículas minerais quanto matéria orgânica, água, ares e solos vivos.
a organismos vivos. Então, o solo, na realidade, também é um ambiente extremamente dinâmico. E, em geral, ele vai se originar de rochas que ocorrem logo abaixo desse solo, mas não necessariamente. Que essa rocha, então, ela por processos aí de físicos, químicos e biológicos, ela vai se desintegrando e formando o solo, a parte mineral desse solo. E daí esses materiais eles vão se combinando e formando uma estrutura bastante complexa que é o solo, com características bastante peculiares. Então aqui tem uma figurinha aí que mostra a evolução desse solo. Então ele inicialmente começa como uma rocha que começa a se desintegrar com a ação de chuva, sol, ele vai se desintegrando e vai formando pequenas camadas que já propiciam a colonização aí por certos organismos, em geral as plantas. Algumas plantas já começam a se estabelecer, com isso a introdução de matéria orgânica nesse meio inicialmente mineral. Essa matéria orgânica já começa a acelerar o processo de decomposição dessa rocha através de ácidos, e esse solo vai, então, essa rocha vai se desintegrando e vai formando esse solo. À medida que esse solo evolui, essas partículas elas se movimentam e se acomodam, formando aí diferentes camadas que no jargão aí de solos a gente denomina isso como horizontes. Tá?